Pessoal, então a gente vai começar. Uma boa tarde para todo mundo. Eu vi que tem gente nova aqui, gente que eu ainda não conversei, o que é estranho, porque eu já estou aqui no RBX faz um bom tempo, já falei com muitas empresas, mas para quem ainda não me conhece, eu me chamo Vinícius, trabalho com a equipe de consultoria da RBX Soft, e hoje a gente tem um desafio. Eu tenho que mostrar para vocês como é simples e prático utilizar o contábil do RBX. Se eu não conseguir mostrar para vocês que é fácil, eu perdi. Vocês sabem que eu odeio perder, principalmente quem já conversou comigo sabe disso. Então, eu vou aceitar esse desafio e a gente vai mostrar que é bem simples usar a ferramenta. Tá bom? Vou compartilhar minha telinha com vocês. Pronto, apareceu? Beleza. Deixa eu pegar aqui. Muito bem. Então, eu vou usar essa base de treinamento aqui, com a base de testes, para que a gente possa fazer algumas simulações e eu mostrar para vocês como é que funciona o contábil. Tá bom? Quando a gente fala de contábil, a gente está dizendo que a gente precisa criar algumas contas aqui no sistema e a gente precisa que, à medida que os documentos sejam movimentados no RBX, essas contas sejam alimentadas com valores. Essas contas não são iguais às contas correntes que a gente usa no financeiro. Serão outras contas criadas para essa finalidade. O contábil do RBX não é obrigatório, mas ele já faz parte da ferramenta base. Você não precisa pagar a mais por isso. Ele já está lá. Mas você só usa se quiser. É importante dizer que o contábil do RBX funciona para 3 coisinhas. E muita atenção aqui, porque acontece de muita empresa acreditar que o RBX vai trabalhar 100% o contábil da sua empresa. Não é bem assim. O RBX utiliza o contábil para movimentar 3 coisinhas: planos, produtos e serviços. 3 coisinhas. Por que isso? Porque o plano vai se transformar em contrato e eu vou faturar este plano e eu vou depois baixá-lo quando o cliente fizer o pagamento. Essas movimentações vão fazer com que os valores entrem nas contas. A mesma coisa vai acontecer com o serviço. O serviço vai ser adicionado em um atendimento, o atendimento vai ser faturado, vai gerar um boleto. Esse boleto depois vai ser baixado quando o cliente pagar, e essa movimentação de valores também vai para as contas. A mesma coisa vai acontecer com os produtos do estoque. O RBX permite que você faça a venda deles. E quando você vender, vai gerar um boleto. O cliente vai pagar esse boleto, vai baixar o boleto, e essas movimentações também vão cair nessas contas. Bom, então são essas 3 coisas que o RBX vai estar movimentando no contábil e vocês vão conseguir acompanhar esse controle. Para a gente fazer isso, a gente precisa cadastrar pelo menos 2 coisinhas que são muito importantes e quem mexe com contábil já sabe. O primeiro são os grupos de contas e depois os planos de contas. Os grupos de contas definem a primeira parte, tá, de cada plano de contas. Eu vou mostrar para vocês. A gente vai vir aqui no menuzinho do RBX e vai digitar grupos de contas. Então, financeiro, contábil, cadastros, grupos de conta. Eu vou clicar aqui. Eu já deixei aqui meio que pronto para a gente, tá? Porque normalmente no contábil nós temos, eu vou até aproximar um pouco aqui para a gente ver, nós temos 4 grupos principais: os ativos, os passivos, as receitas e as despesas. Note que para cada grupo eu coloquei um número, tá? Coloquei aqui a descrição dele, e depois nós temos a máscara. Por que máscara? Porque é o seguinte, o contábil utiliza um conceito de hierarquia. Eu vou abrir aqui o bloquinho de notas para a gente ver que vai ficar mais fácil. Então, vamos aproximar aqui. Então, vamos supor que eu crie aqui o meu grupo receita, né? Receita normalmente é o grupo 3. Tá? Então, eu vou criar aqui 3 receita. O que fica abaixo do 3? Vai ficar os bancos. Então, 3.1 vai ser o quê? Banco. Abaixo dos bancos, a gente vai ter o quê? A gente vai ter as contas correntes que vão receber os valores. Então, 3.1.1 vai ser o meu Bradesco. O meu 3.1.2 vai ser a Caixa Econômica. Tá? E aí, o 3.1.3 vai ser o Banco do Brasil. E por aí vai. Tá?
eu quero mostrar para vocês com isso? Existe uma hierarquia. Então, esse aqui, tá, que é a nossa receita, é pai do banco, e o banco é pai dos bancos específicos. Ou seja, quando eu tiver um documento pago por um cliente, e este documento for do Banco do Bradesco, eu quero que o dinheiro pago, a contrapartida, caia neste plano de contas. Quando for da Caixa Econômica, eu quero que caia nesse, e quando for do Banco do Brasil, eu quero que caia nesse. No contábil, a gente nunca vai estar movimentando valores nas contas de cima. A gente sempre movimenta nas últimas, tá? Que é essas daqui. Eu marquei essa, não foi? A gente não movimenta nessas, mas a gente movimenta nessas. Por quê? Porque essas daqui estão no final da nossa hierarquia. Elas que vão receber os valores. E por que isso? Porque se eu quiser saber a movimentação de um banco específico, eu quero saber o da Caixa Econômica. Beleza, você vai procurar pelas informações, pelos valores movimentados neste plano de contas. Agora, se eu chegar assim e falar, olha, eu quero saber os valores do meu banco no mês, de todos os bancos, de uma vez só. O que você vai fazer? Você vai vir nesse daqui, ó, no 3.1. Por quê? Porque ele, sendo o pai dos bancos, ele vai sempre ter como resultado a soma dos filhos. Tá? Ele não faz a soma dos netos, só a soma dos filhos. Tá? Então, o 3.1 vai ser a soma desse com esse e com esse. Tá? Assim como a receita, você fala assim, não, eu quero saber a minha receita, independente do que aconteceu. Aí a receita vai pegar os filhos dela e vai dar o valor somado, que vai ser o 3.1. Se tiver um 3.2, vai vir também 3.3. Tá? Então, é assim que funciona. Vocês movimentam sempre o final do contábil, tá? O final dos seus planos de contas. E os outros que ficam acima, esses ficam guardadinhos ali para pegar os valores dos filhos e ir apresentando. Muito bem. Então, aqui nos grupos de conta, a gente vai criar sempre a parte superior, o topo, onde a gente vai ter os valores registrados. Aqui nós temos os 4 principais, mas note que nós temos aqui uma coisa chamada máscara. As máscaras são divididas em grupos. Eu coloquei aqui 4 grupos. Os grupos são separados por pontinho. Então, veja que eu tenho aqui os pontinhos separando esses grupos. Tá? Esses grupos aqui existem justamente para que a gente possa criar toda a hierarquia. É muito comum que as empresas coloquem aqui uma máscara com 5 grupos. Eu coloquei com 4, que eu achei que seria mais fácil, tá? Mas algumas empresas usam com 5, depende muito do nível de graus de contabilidade que a empresa tem. Mas como é que isso funciona? Vamos pegar o exemplo aqui. Tá? Eu disse que aqui, ó, na minha receita, o primeiro grupo, né, antes do ponto, só tem uma casa decimal. Se ele só tem uma casa decimal, então aqui, ó, vai ser 3. Agora vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui fica abaixo da receita. Então ele vai ter 2 grupos. Como é que está o primeiro e o segundo grupo? O primeiro só tem uma casa decimal. Então tudo bem. Mas já o segundo eu coloquei com 2 casas decimais. Sendo assim, quando eu vier aqui, eu não vou colocar 3.1. Eu vou colocar 3.01. Por quê? Porque a primeira casa decimal não tem nada, então é 0, e a segunda está preenchida. Quando eu uso as máscaras, eu estou dizendo para o meu sistema qual é o limite que cada grupo vai ter. Então, esse primeiro aqui só vai até 9, esse segundo vai até 99, esse aqui 999 e esse aqui 999. Então, ajustando aqui, esse vai ficar desse jeitinho, já o de baixo vai ser 3.01, porque o segundo grupo tem 2 casas decimais, e o terceiro, ó, ele já passa a ter 3 casas decimais. Então, aqui vai ser 001, 002, 003, esse aqui 01, esse aqui 01. É super importante que vocês tenham esse padrão feito no plano de contas de vocês, para que quando a gente possa importar esse plano de contas no RBX, vocês não tenham nenhum tipo de problema ou dificuldade. Tá? Então, lembrem-se desse detalhe. No RBX, ele consegue identificar o que tem e o que não tem zero. Então, se, por exemplo, eu criasse uma conta 301001 e criasse uma outra conta 3011, para o RBX seriam 2 contas distintas, até porque essa de baixo não respeita a máscara, só tem uma casa decimal.
tá bom? Então tenham esse cuidado quando forem criar os planos de contas de vocês para a gente importar para o RBX. Tá? Respeitem essa regrinha de acordo com a máscara que vocês colocarem nos grupos de contas. Tá? E por último, nós temos as naturezas, para dizer se esse grupo de contas vai ser positivo ou negativo. Os ativos são do tipo crédito, os passivos do tipo débito, receita crédito, despesa débito. Vinícius, o que isso significa? Significa que a gente vai ter um sinalzinho positivo ou negativo no resultado na hora de fazer os cálculos. E a gente vai ver isso quando puxar um razão, para pegar ali as movimentações e como o RBX está calculando. Aí vocês vão entender. Tá? Mas entendam que, sendo positivo, sempre que a gente for adicionar uma outra coisa, ele vai somar. O passivo, sempre que eu for adicionar alguma coisa, ele vai subtrair. Tá? E essas naturezas de operação, aqui, essas naturezas, elas vão conflitar ali, né? Elas vão estar ali trabalhando em conjunto com a natureza de operação também dos planos de contas, e aí a gente vai ter os valores arrumados. Parece difícil, mas é simples. Tá? Só entendam isso. Positivo, negativo, negativo. Muito bem. Tendo os grupos de contas de vocês aqui criados, e assim, se vocês já usam e falam, Vinícius, eu quero começar com novos grupos de contas, eu quero recomeçar. Eu posso criar outros grupos de contas aqui e adicionar mais planos de contas no meu sistema? Sim, você pode, não tem problema. Até porque o RBX não deixa que você exclua algumas coisas do sistema depois que ele já tem alguma movimentação. Tá? Então é possível que quem usa o contábil e está interessado em recomeçar não consiga apagar os que já existem porque tem histórico vinculado. Você pode criar novos, não tem problema. Tá bom? Então, beleza. Tendo os grupos de contas criados, a gente passa para os planos de contas, que é o que o pessoal que mexe com contábil normalmente está acostumado. Nos planos de contas, a gente vai vir aqui no menuzinho, digita planos de conta. Aqui nos planos de conta, o de vocês, quem não começou ainda vai estar vazio. Tá? Quem já preencheu com alguma coisa, e esse aqui eu preenchi com algumas coisinhas, para poder fazer uns testes e tal, então tem algumas coisas aqui. Quem não começou vai estar vazio. Aí essa pessoa vai me dizer, Vinícius, eu vou ter que clicar no botãozinho novo e criar os planos de contas um por um? Eu tenho aqui uma planilha enorme, cheia de planos de contas. Como que eu vou fazer isso? Não tem condição. E eu concordo plenamente com quem pensa assim. É por isso que a gente tem aqui o botãozinho importar. Você clica nesse botãozinho e o RBX vai trazer você para esse lugar, onde você vai importar um arquivo TXT. No TXT, você precisa ter os seus planos de contas, não pode colocar o grupo aqui. Somente os planos de contas. E aqui embaixo, ó, o RBX mostra como que ele precisa que estejam as informações no TXT. Então, veja, ele colocou 1.1, ponto e vírgula. Aí o nome, ativo circulante. 1.1.01, ponto e vírgula, caixa. E aí depois ele colocou os demais. Notem como é que as regras estão estabelecidas. Ele colocou o 0 na frente, aonde ele criou uma máscara com 2 casas decimais no terceiro grupo. Já no quarto grupo tem 2 zeros, porque ele criou ali uma máscara com o quarto grupo contendo 3 casas decimais. Então, veja que o RBX já explica para você como que ele espera que você coloque essa informação. Tá? Então, tenham esse cuidadinho. E aí vocês vão criar um TXT, tá? TXT, que nem esse daqui, ó, vocês só vão colocar igual ele está pedindo ali. Então, como é que seria isso aqui? Eu ia colocar 3, receita, ponto e vírgula, receita. 3.01, ponto e vírgula, banco. 3.01001, aí eu venho aqui, ó, ponto e vírgula, Bradesco, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Então, é desse jeitinho aqui que ele espera. Só que tem um ponto importante, você não pode colocar os grupos de contas, somente os planos. Então, receita não vem aqui, porque receita é o grupo 3. Então, eu apago a receita e deixo desse jeitinho aqui. Vinícius, mas eu tenho isso aqui tudo no Excel. Como que eu vou fazer? Não tem problema. Você consegue abrir um arquivo em Excel em TXT. É só clicar com o botãozinho direito, pedir para abrir com um bloco de notas, e desde que ele tenha o plano de contas em uma coluna e o nome em outra, ele vai abrir com ponto e vírgula. Então, dá para fazer isso sem problema nenhum. Então, bem simples e prático para vocês não terem nenhum tipo de problema. Aí, beleza. Girei o arquivo TXT, salvei no meu computador.
você vai arrastar ele para cá, ou clica nesse botãozinho para procurar na sua máquina, e depois dá um OK. Quando você fizer isso, ele vai dar um retorno na sua tela, mostrando em verdinho tudo que ele conseguiu aprovar, tudo que entrou de plano de contas, e caso tenha algum em vermelho, quer dizer que ele notou algum erro e não passou. Aí você vai olhar o que está em vermelhinho, para ver o que está de errado, vai ajustar o plano de contas e vai rodar de novo. O RBX não vai duplicar o que já existe, ele vai dizer, ó, essa conta já existe, já existe, já existe, e só as novas ele vai estar adicionando. Aí, dessa forma, você vai conseguir importar os planos de contas igualzinho está aqui. Muito bem, você já conseguiu colocar os grupos de contas e você também já colocou os planos de contas. Agora, você quer usar o contábil, você quer fazer isso aqui acontecer. Mas só que para você fazer isso, tem algumas configurações que precisam ser feitas. Então, antes da gente botar a mão na massa e ver isso aqui funcionando, vamos primeiro configurar. Porque como qualquer coisa no RBX, primeiro você configura e depois você usa. Aqui no RBX, no menuzinho, a gente vai ter os parâmetros contábeis. Então, você vê aqui, contábil, empresa, parâmetros, contábil. A gente vai ter aqui algumas configurações que precisam ser feitas. Tá? Esse daqui não é necessário, tá? Que são os lançamentos obrigatórios. Isso aqui é quando você fala assim, ó, a partir de hoje, a minha empresa só vai operar se for com contábil. Sem contábil, eu nem quero. Nesse caso, você pode vir aqui e marcar essa caixinha e clicar em salvar. Fazendo isso, nenhum documento na sua base vai poder ser lançado sem que tenha contábil. Ou então você diz, não, Vinícius, na verdade eu não quero trabalhar com regime de competência, eu quero trabalhar com regime de caixa, de forma que nenhum documento na minha base poderá ser baixado sem ter contábil. Aí, nesse caso, você marca essa caixinha e salva. Aí ele não vai deixar nenhum documento ser baixado sem que tenha contábil. Só que muito cuidado quando você fizer isso, porque se a sua empresa não tem o hábito de trabalhar com o contábil, e você for lá e processar um arquivo de retorno, pode dar um probleminha, não é? Porque o documento foi lançado sem contábil, aí você resolveu baixar esse documento, só que quando o banco foi lá e você processou o retorno, ele não tinha contábil. Tá? É evidente que o RBX nesse caso vai passar, mas você vai notar a diferença ali, porque você vai ver que documentos foram baixados sem contábil. Então, é preciso preparar o cenário e estabelecer um momento em que você vai dar essa partida no contábil para que você não tenha essa diferença. Ah, Vinícius, eu configurei, mas o RBX deixou. Realmente, ele vai deixar porque é do banco. Tá? Só que se for alguma coisa manual, aí ele não vai deixar. Tá? Se alguém tentar fazer uma baixa manual sem colocar o contábil, aí ele bloqueia. Tá? Eu não costumo usar esse daqui, mas eu conheço ali uma ou outra empresa que já tornou isso aqui obrigatório, pelo menos o da emissão. Vinícius, você falou sobre regime de competência e regime de caixa. Qual é a diferença disso? O regime de competência é aquele em que você vai ter lançamentos contábeis, tanto na geração do boleto, quanto na baixa dele, nas duas etapas. Já o regime de caixa é aquele que você só movimenta o contábil na baixa do documento. Só que eu vou falar para vocês que é meio difícil encontrar uma empresa que use o contábil só na baixa. Tá? Pelo menos boa parte das empresas que eu já conversei, que a gente já deixou isso aqui funcionando, eles usam realmente nos dois, né, que é o regime de competência, na emissão e na baixa. Aqui embaixo, aí sim, a gente tem o que é importante parametrizar, porque não dá para usar o contábil sem a gente configurar os juros, multa e desconto. Então, vocês precisam, no plano de contas de vocês, criar ali as contas que vão receber juros, multa e desconto para documentos a receber, que são os boletos de clientes. Aí você já vai conseguir usar o contábil para cliente. E se você usar o documentos a pagar do RBX, você também vai ter que configurar 3 planos de contas para juros, multa e desconto para contas a pagar de vocês. Tá? Se você não fizer isso, não vai conseguir usar. Ah, Vinícius, mas eu estou usando aqui e até funcionou. Por que eu tenho que parametrizar isso aqui? É muito simples, porque se você tiver algum documento com juros, multa e desconto embutido, tá, que são lançamentos que o RBX vai gerar automaticamente, com base no que está aqui, se você não parametrizar isso aqui, o RBX vai dar um erro quando você for baixar um documento. Ele vai dizer para você que está faltando conta, está faltando plano de contas. E vai estar faltando mesmo, porque se você não parametrizar isso aqui, o RBX não vai gerar para você automático quando um cliente pagar atrasado, por exemplo. Quando o cliente paga atrasado, tem juros e multa embutido. E se você aplicar um desconto para o cliente na hora da baixa e você for baixar, ele vai dar erro também se você não preencher isso aqui.
Tá? Então, é super importante que você tenha esses planos de contas aqui criados e configurados, para que quando a situação acontecer, o RBX automaticamente já crie aquele plano de contas com o valor para vocês. Depois, aqui embaixo, nós temos as tarifas, que também têm que ser preenchidas, porque quando você processa um arquivo de retorno, ou quando o cliente faz um pagamento com cartão, é natural que haja essas tarifas, e aqui você vai ter o plano de contas para os dois. Tá? Então, esses aqui são super importantes, estamos falando de 3, 6, 8 planos de contas que vocês precisam ter no modelinho de vocês quando for importar para o RBX. Tá? Aí, depois que você importar, é só vir aqui e escolher cada um deles. Muito bem, Vinícius. Parametrizei isso aqui. Será que a gente pode usar agora? E aí vem a parte boa. Sim, a gente pode. Mas tem mais uma coisinha. Para a gente poder movimentar esses planos de contas no final, a gente precisa só configurar as contas correntes. Isso porque eu preciso vir aqui, ó, contas correntes, financeiro, cadastros, contas correntes. Quem já veio nessa telinha deve ter notado que no canto, deixa eu afastar um pouquinho, e no canto direito nós temos aqui a conta contábil. E a gente vai precisar disso aqui. Tá? Mas quando que a gente vai precisar disso? Tá? E aí vem um ponto muito importante. Eu já poderia estar usando do outro jeito, porque tudo que é necessário eu já configurei. Só que aí o RBX tem um recurso que facilita o trabalho de vocês, que são os pré-lançamentos. Eu já peguei várias situações em que a empresa achava que era obrigatório usar os pré-lançamentos, e não é. Tendo os planos de contas criados, você pode entrar nos planos, produtos ou serviços e configurar à vontade, não tem problema. Agora, o que as empresas vão entender ao longo do tempo é que fica muito chato você ter que ir em cada plano e colocar ali as suas continhas uma por uma na mão. O plano de contas é como se fosse o plano de contas. O pré-lançamento é como se fosse um agrupamento de plano de contas, para que você entre no plano, escolha o pré-lançamento e ele já preencha as contas para você automaticamente. Então, ele é uma mão na roda para quem trabalha, facilita demais o trabalho. Tá? Só que para a gente usar o pré-lançamento, a gente precisa configurar isso aqui. Isso porque no pré-lançamento a gente vai poder usar palavras mágicas. Essas palavras mágicas vão pegar as informações de alguns lugares. Então a palavra que a gente vai usar lá é a palavra local pagamento. Essa palavra vai verificar qual é o caixa de contrapartida do pagamento do cliente ou do fornecedor. Aí ele vai chegar aqui e vai dizer, então, caiu no Bradesco. Qual é a conta do Bradesco? É esse aqui, ó, 1.1. Então ele vai vir aqui e vai jogar o valor. Tá? Então isso aqui você vai usar se tiver a intenção de usar para lançamento. Eu sei que no final todo mundo vai querer usar, porque é muito mais prático. Tá? Não é obrigatório, mas ajuda. Então, tendo isso em conta, você já vai criar ali os planos de contas, lá nos seus planos contábeis, tá? Das suas contas correntes, para você estar colocando aqui. Tá? Então, acho que eu tenho um caixa, e nesse caixa eu também coloquei um plano de contas aqui para mim. Tá? Para que quando eu faço algum pagamento, ou quando eu fizer alguma baixa manual, eu quero que o valor seja retirado ou que seja colocado na minha conta corrente. Muito bem, Vinícius, mas não quero usar o pré-lançamento agora. Vamos deixar para um segundo momento. Quero deixar isso aqui configurado. Como que eu faço? Bom, depois que você tem os planos de contas criados e você já configurou os parâmetros contábeis, você precisa colocar os planos de contas nos planos, produtos e serviços que você quer usar. Vinícius, eu não vendo produtos do meu estoque. Preciso configurar? Não, não precisa. Vinícius, eu não vendo serviços. Eu acho difícil, né? Porque quem mexe com tecnologia sabe que você vai ter ali mudança de endereço, inclusão de ponto adicional, vai ter algumas coisas, mas vamos supor que a pessoa fala, Vinícius, não uso serviços. Preciso configurar? Não, não precisa. Mas a gente sabe que vocês vendem o serviço de internet e que tem vários planos. E os planos precisam ser configurados. Então a gente vai vir aqui, ó, empresa, clientes, planos, cadastro. Aqui, vocês vão notar que nós temos um íconezinho de calculadora em cada plano. Quando está em azulzinho, quer dizer que ele possui dados contábeis. Quando está em cinza, quer dizer que ele não tem dados contábeis. E aqui vem uma coisa muito interessante, porque tem várias empresas que querem fazer renegociação de dívida, isso é bem comum, não é? Acontece. E quando a pessoa vai fazer renegociação de dívidas, ela resolveu usar contábil, mas não usa na base inteira. E aí ela resolveu renegociar um documento que tem contábil com um documento que não tem.
o RBX vai dar um erro na tela, ele vai dizer, olha, eu te adoro, mas eu não posso deixar você fazer isso, porque se você colocar, a gente vai ter um problema, porque a gente tem um documento com contábil e tem um documento que não tem contábil, eu não consigo misturar os dois. Ou você faz tudo com contábil, ou tudo sem contábil para renegociar. Tá? Então, lembrem-se disso quando for renegociar. Estou usando contábil, vou renegociar um documento contábil, contábil com contábil, sem contábil com sem contábil. Tá? Aí, beleza, eu vou pegar esse plano aqui e eu vou configurar o contábil dele. Como que eu faço? Eu venho aqui em dados contábeis, clico na calculadora, e aqui a gente pode clicar no botão novo e começar a preencher. Aí vem uma coisa muito interessante, tá? Que no contábil do RBX, a gente configura, se você for usar, tá? O regime de competência, a gente vai colocar 4 lançamentos aqui. A gente vai ter 2 de emissão e 2 de baixa. Tá? Os de emissão é para quando você faturar o documento, ele pegar o valor do boleto e lançar em 2 contas. Já o da baixa é para quando você baixar o documento, ele também lançar em 2 contas. Tá? Então, para ficar um pouco mais fácil, deixa eu pegar aqui ó, o nosso bloquinho de notas e eu vou escrever como é que ficaria. Tá? Então, 2 de emissão, 2 de baixa é regime de competência. Então, emissão, emissão, baixa, baixa. Beleza? Então, a gente vai ter aqui né, a receita, a gente vai ter aqui o contas a receber, a gente vai ter aqui o contas a receber de novo, e a gente vai ter aqui eu vou colocar a palavrinha mágica, local, pagamento. Aí vem mais uma coisa importante. A receita, vou colocar um tracinho aqui, ela vai ser positivo, então 100%. O contas a receber vai ser negativo. Depois o contas a receber aqui de novo vai ser positivo. E o local pagamento vai ser negativo. Professor De Vinícius, me explica isso. Por que tem positivo e tem negativo aqui? Então vamos lá. Cada conta tem um propósito. Tá? Se você faz o lançamento com regime de competência, você precisa desses 4 lançamentos. A receita vai ser a conta contábil, eu chamei de receita aqui, tá? Mas não é como se ela fosse o grupo de contas, vai ser um plano de contas ali dentro da receita. Tá? A receita vai ser responsável por acumular o valor, tá? Sempre acumular esse valor quando cair ali. Então, faturei o cliente, esse valor vai cair ali. Tá? E ele vai ser positivo, porque o valor dele sempre vai ser avaliado, tá? O sinalzinho dele vai ser sempre comparado com o sinalzinho do grupo dele. Tá? Então ele vai entrar positivo, porque positivo com negativo dá negativo. A gente vai ver isso na hora de validar a razão. A gente vai ver um razão analítico, e lá vocês vão ver como que a ferramenta se comporta para fazer o cálculo. Tá? Então, esse aqui vai ser positivo, esse aqui negativo, positivo e negativo. Mas vamos lá, a receita vai acumular o valor lançado. Então, você fala para mim, Vinícius, eu quero saber quanto que eu lancei de documento, e isso contabilmente falando. Eu quero saber quanto que eu lancei naquele mês. Você vai pegar o plano de contas da receita, que só acumula a emissão. Aí você tem o valor. Vinícius, eu posso fazer isso no contas a receber? Porque o contas a receber também está recebendo aqui. Está negativo, mas também está recebendo. Posso? Sim, você pode. O contas a receber faz isso. Ele também acumula. Tá? Só que o contas a receber é um pouco mais profundo. Note que a receita só acumula no lançamento. Então, se você for puxar a movimentação da receita, ele não vai te dar um valor zerado. Já o contas a receber pode te dar um valor zerado. Por quê? Porque ele lança o documento negativo e quando você baixa ele, ele vai lançar o documento de novo naquela conta, só que positivo. Então, se eu tiver um documento de R$100, 100 menos 100, zero. Então, ele vai zerar aquele valor. Tá? Isso significa que se no mês, tá, no plano de contas a receber, você tiver zero na movimentação, quer dizer que todos os boletos que foram lançados foram pagos. Então, esse é o cenário perfeito, né? O cenário ideal. Então, você consegue acompanhar através dessa conta. E o local pagamento
é o que foi recebido. Eu coloquei aqui a palavrinha mágica porque ela é a palavra mágica que a gente usa lá no pré-lançamento, tá? Mas aqui, como a gente está no documento, eu já não vou usar essa palavrinha mágica. Eu vou colocar direto aqui a conta. Eu acho que dá para usar, mas vamos ver. Vou colocar aqui, ó, emissão. A gente tem centro de custos aqui, o centro de custos é opcional, vou falar um pouquinho mais na frente. Tá? Não preciso usar ele. A gente tem aqui a conta, não sei se eu criei alguma conta aqui. Deixa eu ver. Eu tenho aqui umas contas finais, ó. Contas a receber clientes, vou colocar aqui. E aí eu falei para vocês que ele é positivo, né? Apesar de que eu deveria colocar uma receita aqui, né? Não é o contas a receber, o contas a receber é embaixo. Então deixa eu pegar um 3 aqui, receita, aqui ó, receita clientes, vou criar um geral, receita clientes. Veja que eu peguei um com a máscara já com 4 casas decimais, eu peguei lá no final. Eu não posso usar um que está acima, por quê? Porque o que está acima é o pai, e ele sempre vai herdar o valor dos filhos, então eu uso sempre os finais. Tá? Aí eu peguei aqui a receita clientes, que vai ser, e aí aqui ó, eu falei para vocês de porcentagem. A porcentagem a gente usa no pré-lançamento. Como aqui eu não estou no pré-lançamento, eu vou ter que colocar o valor. Então, se esse plano é um plano de R$ 1.200, eu vou colocar aqui R$ 1.200. Tá? Aí a gente tem aqui alguns tipos e tal. Tá? Eu vou colocar aqui para dizer se ele é positivo ou negativo. Variável vai ser fixo nesse caso. E vamos incluir aqui. Pronto. Depois da receita, vou clicar no botãozinho novo, emissão. Aí agora eu vou pegar o contas a receber clientes. Esse vai ser menos 1.200. Prontinho. Agora eu vou clicar no botão novo e vou fazer as operações de baixa. Vinícius, se eu quisesse fazer só os de baixa, eu poderia? Sim, você poderia. O RBX não vai impedir você de fazer só de baixa. Mas aí você não vai ter o acompanhamento do contábil no lançamento dos documentos. Só na baixa deles. Tá? E normalmente as empresas trabalham com competência, então são os dois. Aí aqui na baixa eu vou repetir contas a receber clientes. Aí esse aqui vai ser positivo. Vou clicar no botãozinho novo. Deixa eu ver se tem o local pagamento aqui. Ah, ele não tem o local. Aqui, tem sim. Pronto. Foi o local pagamento. E baixa. Escolho de novo. Apesar de que assim, né? Esse local pagamento aqui não é bem esse aqui, ó, que é o certo. Esse aqui é porque algum colega meu criou nessa base de testes. Aí a gente consegue saber porque ele tem o plano de contas, né? A máscara aqui na frente. O correto é esse daqui. No de vocês não vai ter isso não, tá? Aí, beleza. Positivo e menos 1.200. Prontinho. Eu acabei de deixar esse plano, tá? Esse plano aqui, com o contábil configurado. Isso significa que quando eu faturar um cliente que possui um contrato com este plano, faturei, ele vai pegar R$ 1.200 e vai jogar nessa conta, positivo, e vai jogar negativo, 1.200 nessa. Quando eu baixar o documento, ele vai jogar na mesma conta, veja que é a mesma, 1.200 positivo, e aí ele vai verificar, eu usei a palavrinha mágica local pagamento, em qual caixa de contrapartida caiu esse valor. Ah, foi no Santander, foi no Sicoob, no Sicredi. Ele vai olhar, ele vai lá nas contas correntes, como usa essa palavrinha mágica, vai verificar qual é o plano de contas que está vinculado a esse caixa de contrapartida e vai jogar lá no plano de contas menos 1.200. Poxa, Vinícius, mas aí eu vou ter que entrar em cada plano e vou ter que colocar um por um? Não tem como ser um pouquinho mais fácil? Tem. É só criar o pré-lançamento. Tá? Para criar o pré-lançamento, é só você vir aqui, ó. Vou digitar pré, financeiro, contábil, cadastros, pré-lançamentos. Vou clicar aqui e vamos aproveitar para criar. Eu tenho até um de mensalidades a receber aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha como é que ele ficou. Não, esse não foi eu que fiz, não. Esse não está bonito, não. Mas também não está errado. Tá? Por que não está errado? E isso aqui vai mostrar uma coisa muito legal para a gente, tá? Que é uma coisa que eu não explico. Quem não sabe,
existe no banco de soluções, tá? Eu imagino que vocês já tenham acessado o nosso suporte via chat. Existe um banco de soluções para você acessar o suporte ali, né? E é no rodapé que você tem o botãozinho do chat. Nesse banco de soluções, o primeiro item do banco de soluções são os manuais do usuário que eu disponibilizei para vocês. Dentre eles, tem um manual de usuário, tem um manual lá que é de contábil. Então, tudo que eu estou explicando aqui para vocês está lá. Só que tem uma coisinha que eu preciso explicar que não aparece lá e que vai tornar esse vídeo mais especial quando for para o YouTube. Tá? É possível fragmentar o valor. Note que eu disse para vocês que só podia ter duas pernas de emissão e duas de baixa, não é? Duas linhas de emissão e duas de baixa. Mas olha só que coisa, aqui tem três. E não está errado. E aí você vai dizer, mas Vinícius, como que isso é possível? Mas calma que eu explico. É o seguinte, note que nós temos, além do sinal, nós temos aqui o percentual do valor. Então, caso você diga assim, Vinícius, eu não quero que o dinheiro, quando baixar, caia tudo numa conta só. Eu quero que uma parte do dinheiro caia numa conta e uma parte na outra. Dá para fazer isso? Dá. Olha só, no pré-lançamento, eu peguei o valor que era de 100% aqui e joguei 30% neste caixa e 70% do mesmo, veja que ele ainda é positivo, em outro caixa. Então eu posso fragmentar esse valor. Eu não posso ultrapassar o limite. Por quê? Eu tenho que ter sempre em cada operação um positivo e um negativo. A emissão são só dois. Por quê? Porque 100 menos 100 dá zero. Eu não posso ter mais de 100%. E note que na baixa eu não ultrapassei o 100%, porque as movimentações positivas são de 30 e 70. 30 com 70 dá 100. E já o da baixa, eu tenho menos 100. Então, 30 com 70 dá 100, menos 100, zero. Eu respeitei o limite, não ultrapassei o 100% e fragmentei o valor. Então, você pode fazer isso, caso você queira que na emissão ou na baixa, os valores sejam fragmentados. Tantos por cento caia num plano de contas, tantos por cento cai em outro. Você pode fazer essa divisão. Tá? Só lembra disso, você não pode ultrapassar os 100%, tá? Do positivo e do negativo. Mas fragmentar você pode. Então, isso aqui está completamente correto. Muito bem, mas vamos criar o nosso. O nosso é um pouquinho mais simples, né? A gente não vai fragmentar isso agora. Bom, mas deve ter uma outra empresa que vai querer isso, não é? Se ela quiser, já está aqui a dica. Vamos vir aqui no botãozinho novo. Aí eu vou criar, e eu vou chamar aqui de webinar. Receita clientes. Vou deixar ele ativo e vou incluir. Pronto. O RBX já me dá um alerta. Esse alerta aqui é para dizer, ó, tem alguma coisa errada, dá uma olhadinha nesse pré-lançamento. Fiquem atentos a isso aqui, tá? Quando tiver alguma coisa errada. Às vezes, já peguei casos de empresas que alguém foi lá, mexeu no pré-lançamento, e aí o pré-lançamento não começou a gerar. Né? Aí quando foi ver, tinha alguma coisa errada aqui. Então, fica atento a esse detalhe. Ele já me dá o alerta aqui, mas é porque nesse caso não está pronto. A gente vai vir aqui, ó, no jornalzinho, clica nele, vamos clicar no botão novo, e vamos fazer emissão, sem centro de custos por enquanto. A gente vai escolher a conta. Eu escolhi uma conta de receita, que é a conta 3, que é o Receita Clientes. Ele vai ser 100%. Eita, 100. E mais um pouquinho, 0, 0, clica fora. 100, vamos incluir aqui. Botãozinho novo, emissão. Agora eu vou escolher o contas a receber. Eu posso digitar aqui também, né? A receber. Aí eu vou escolher esse de baixo, não pode ser o de cima. Tem que lembrar que é sempre o final da hierarquia que a gente escolhe, tá? Não pode escolher os de cima. Por quê? Porque o contas a receber vai herdar o do contas a receber clientes com o contas a receber estoque. Para quando eu for puxar num relatório de DRE, ele trazer para mim o valor somado dos filhos. Apesar de que o estoque não é filho, né? É só o contas a receber clientes. Então, esse daqui, menos 100. Incluir, agora vamos colocar os de baixa. O de baixo vai ser o a receber de novo, dessa vez positivo. Incluir
aqui. E, por último, outro de baixa, que vai ser o local pagamento. Vai ser menos 100. Prontinho. Vou clicar em sair agora. E vejam que eu não tenho mais a exclamação. Então, o RBX falando, olha, tá bacana o seu, tá dentro das regras, a gente pode usar ele. Beleza. Aí, como é que eu vou usar? Eu vou vir aqui de volta no plano, empresa, clientes, planos, cadastro. Tá aqui, ó, o plano que a gente tinha usado, com a calculadora, ela ficou em azul, porque a gente preencheu. Vou clicar aqui, vou jogar fora isso aqui, ó, não quero mais. Porque quando a gente tem o pré-lançamento, a gente não precisa preencher um a um. O que a gente faz? A gente vem, espera carregar primeiro, carrega, carrega, carrega. Dá tempo de tomar água? Não, não deu tempo. Vamos clicar aqui em pré-lançamento. Tem um botãozinho aqui, ó, bem no meio da tela, não tem erro, pré-lançamento. Aí ele pergunta, qual é o pré-lançamento? Aí eu vou dizer, é esse daqui, meu amigo. E vou dar o OK. E, voilá, ele trouxe tudo, tá? E é isso que vocês vão fazer em cada plano, tá? Desde que os planos sigam as mesmas regras, né? Vocês simplesmente vão entrar no plano, calculadora, e vão escolher isso aqui. Aí, quando você faturar, o que ele vai fazer? Vai pegar 1.200 positivo, vai jogar em receita clientes. E vai pegar 1.200 negativo e vai jogar no contas a receber clientes. Quando você baixar o documento, ele vai jogar positivo 1.200 no contas a receber e depois vai pegar o local pagamento, vai verificar qual foi a conta corrente que pagou. Ah, foi na conta do Bradesco. Beleza, vamos olhar lá qual é o plano de contas vinculado ao Bradesco e jogar menos 1.200 lá. Perfeito. Agora que a gente tem isso, nos serviços é a mesma coisa. Então, se você vier aqui, em atendimentos, vai descendo até serviços, prontinho, vocês vão ver que nos serviços cadastrados, eu tenho aqui uma separação por empresa, porque a gente tem multi-empresa aqui nessa base de testes, tá? Mas quem não tiver, não precisa levar em conta isso aqui, não. Tá? Aí aqui, ó, vocês vão ver que tem uma calculadora, eu só preciso clicar na calculadora. Veja que é do mesmo jeito que o plano. Vou clicar no pré-lançamento e vou escolher o pré-lançamento contábil para ele preencher tudo para mim. Pô, Vinícius, legal. Vamos ver isso na prática, como é que fica? Estou curioso, quero ver como é que vai ficar. Muito bem. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar o contas a pagar, que eu acho que é um pouquinho mais fácil, já que eu vou mostrar para vocês um lançamento avulso. Tá? O lançamento avulso fica mais legal de ver. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou mostrar para vocês como é que ficou o pré-lançamento que a gente vai usar. Então, vou vir aqui, pré-lançamento. A gente vai usar esse daqui, ó, lançamentos fornecedores. Eu vou clicar aqui, ó, no jornalzinho, e olha só. Nós temos 2 de emissão, 2 de baixa, e aqui tem um diferencial. Vocês vão notar que na emissão e na baixa a gente tem uma palavra mágica, fornecedor. Isso porque o RBX permite que, caso você queira criar uma conta para cada fornecedor, existem algumas empresas que fazem isso. Eu já peguei casos de empresas que queriam usar o contábil do RBX e falava assim, Vinícius, eu não quero criar uma conta genérica para cair igual contas a receber, que a gente fez em cliente. Eu não quero uma conta genérica para depositar lá. Eu quero ter uma conta, um plano de contas para cada fornecedor. E eu queria que toda vez que eu lançasse um documento para ele, caísse nessa conta, para depois eu ir lá na razão, analítico ou sintético, e pegar essa movimentação. Dá para fazer? Dá. Para fazer isso, você vai usar a palavrinha mágica fornecedor na emissão e na baixa. E note também que, como esse aqui é um contas a pagar, os sinais mudaram. Então, agora é negativo, positivo, negativo, positivo. E antes começava com o quê? Positivo, negativo, positivo, negativo. Os sinais mudaram, porque o contas a receber o contas a pagar é o oposto de contas a receber e vice-versa. Tá? Então, tem que lembrar dessa mudança de sinal. Tá? Esses sinais vão fazer mais diferença quando a gente for lá na razão, porque aí vocês vão ver o cálculozinho que ele vai colocando. Tá? Antes disso, pode parecer confuso, mas vocês vão entender. Tá? Por enquanto, só se lembra de como é que os sinais ficam, qual que é positivo e qual que é negativo. Se vocês seguirem essa regrinha dos sinais,
vocês nunca vão ter problema. Muito bem, agora que a gente tem aqui essa informação, eu vou mostrar para vocês aonde que vocês colocam o plano de contas no fornecedor, porque essa palavrinha aqui tem que tirar a informação de algum lugar. Então a gente vai vir aqui em empresa, fornecedores, cadastro. Aqui eu vou usar a casa dos roteadores, vou editar ela aqui ó, no íconezinho do lápis, e vocês vão perceber que a gente tem aqui ó, conta contábil. Então, quando a empresa quer criar um plano de contas para cada fornecedor, ela pode criar, colocar lá nos planos de contas, aí vem aqui e escolhe o plano de contas desse fornecedor. Dessa forma, quando você lançar um documento para esse fornecedor, aquela palavrinha mágica fornecedores já vai saber aonde procurar, que é aqui. E aí vai dar certo. Muito bem, então vamos lançar para esse cliente um documento para a gente ver como é que funciona isso aqui. Vou clicar em voltar. Aí eu vou vir aqui na linha desse fornecedor. Existem outros lugares para vocês fazerem isso, tá? Mas eu vou fazer aqui um lançamento mesmo num caminho que é mais fácil. Vou clicar nesse íconezinho para fazer aqui um lançamento financeiro. Tá? Aí eu vou escolher a conta. Eu vou lançar na conta 2, que é o contas a pagar. Com o histórico documentos a pagar. Eu vou pedir para esse documento vencer no dia 15, sem complemento, origem. Serviços. Outros fica mais legal. Uma parcela só. Aí eu vou colocar aqui webinar contábil. Ele vai ter o valor de R$ 160. Aí, olha só, ponto importantíssimo. Agora que a gente começou a configurar isso aqui, vocês vão ver que no canto de baixo aqui, ó, um pouquinho mais para meio direita, vocês vão ver aqui o pré-lançamento contábil. Então, eu mostrei para vocês o pré-lançamento que eu criei para gerar aqui o contábil em cima desse documento. Se eu não escolher o pré-lançamento na hora de gerar o documento, ele não vai funcionar. Então, eu vou ter que vir aqui e escolher. Caso você não tenha um pré-lançamento criado, ou você não goste de usar, o que também não tem problema, tem uma calculadorazinha aqui, ó, para você colocar na mão cada uma das linhas, igual eu mostrei para vocês. Só que eu sei que vocês são mais práticos, vocês vão querer vir aqui e escolher o lançamento. Vou vir aqui, ó, lançamento fornecedores. E vou dar um OK. Tá? Então, ó, documento 45, número do documento, incluído com sucesso. Maravilha, temos um documento lançado. Agora, vamos ver se ele movimentou essas contas de fato ou se a gente teve algum probleminha. Com sorte, deu tudo certo. A gente vai fazer o seguinte, vou vir aqui e vou digitar razão, que todo mundo gosta, né? O razão analítico e o sintético. Vou vir aqui no razão analítico. Vamos pegar as movimentações de hoje, está aqui, ó, 1/12 até 1/12. O razão vai pedir para você um intervalo de data e vai pedir também para você um intervalo de contas. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Aí eu vou vir aqui ó, e vou escolher a conta inicial. A conta é ordenada por números, pela máscara, em ordem crescente. Tá? Então, quando eu escolher a primeira e escolher a última, ele vai me trazer tudo dentro desse intervalo. Tá? Quais foram as contas que eu movimentei? Eu movimentei a conta de fornecedores e eu movimentei também o de contas a pagar. Eu não lembro, deixa eu ver aqui qual que é. Eu não... Vamos descendo aqui, não é contas a receber. Vamos descendo. Eu vou fazer o seguinte, por via das dúvidas, vamos pegar tudo. Do primeiro até o último aqui, porque eu já passei os 30, então eu esqueci qual era a conta enquanto eu fazia. Então vamos dar um OK aqui para ver como é que vai ficar. Prontinho. Então olha só que interessante. Ele lançou, tá? Ele lançou aqui R$ 160 na 4.1, que é a despesa fornecedor, e ele lançou também, tá? Veja que um tá como débito e outro está como crédito. Agora aqui a gente vai começar a ver o jogo de sinais aqui. Tá? O que acontece? Casa dos roteadores, está na conta 2. Conta 2, ele é... vamos dar uma olhada? Tá, deixa eu fazer o seguinte. Eu devia ter tirado uma foto, né? Tá, deixa eu voltar aqui, eu acho que eu tenho... Pronto.
Então, o 2, ele é o passivo. O passivo, eu disse para vocês que é do tipo crédito, né? Então, vejam só, ele está aqui com um saldo de menos 452, tá? O 2 é crédito, mas aí eu lancei, deixa eu ver, crédito a 452, ele jogou 160, aí ele fez o jogo de sinais e deixou aqui com um valor um pouco maior. Tá? Mais com menos, deu menos. Ele vai sempre pegar o sinal que você tem no plano de contas e vai misturar com o sinal da conta. Mas eu coloquei aqui débito, crédito, crédito, débito. Vamos ter que olhar como é que ficou aqui. Grupos, só para ter certeza, de contas. Tá, então, crédito, para a gente, o que vale é isso aqui. Já deixa eu tirar uma foto. A gente vai usar isso aqui como referência. Tá? Agora, vamos vir aqui. Razão. Do dia 1º, da primeira à última conta. Aqui não vai ter problema. No de vocês, como eu imagino que vocês vão ter sempre movimentações e tal, o ideal é criar um intervalo ali mais enxuto. O meu aqui, como só tem essa movimentação, eu posso dar OK que ele vai carregar rapidinho. Tá? Então, vamos lá. Seguindo a foto aqui, deixa eu pegar aqui. O 2 é passivo, e passivo é débito. Gravem isso, tá? Débito quer dizer que essa conta é negativa. Então, eu tinha menos 452, menos, que é o da conta, do grupo de contas, menos mais 160. Menos com mais dá menos. Então, ficou menos 452, menos 160. Por quê? Porque é positivo com negativo do grupo de contas ficou negativo. Aí, por isso que ficou menos 612. Agora, vamos ver aqui o 4.1, que é o despesa fornecedor. Vamos voltar na foto. 4.1 é o quê? Débito. Vamos descer aqui. Então, o que aconteceu? 1.436, menos que é o do grupo. Né? Então, vai ser menos 160. Menos com menos dá mais. Aqui é débito. Então, esse valor aqui é negativo. Então, menos do grupo, menos 160, mais 160. Ou seja, 1.436 mais 160, 1.596. Então, vejam que na hora de fazer a avaliação do saldo, ele pega o sinal do plano de contas, mistura com o sinal do grupo para fazer a soma do saldo. Ficou confuso? Eu acho que não. Acho que vocês pegaram o jeito. Acho que vocês entenderam. Tá? Beleza, então veja que ele movimentou aqui em duas contas. Aí agora a gente vai fazer a baixa desse documento para ver ele se comportar também na baixa. Então eu vou vir aqui em empresa, fornecedores, cadastro. Vamos vir aqui na posição financeira da casa dos roteadores. Cadê o nosso documento de 160? Está aqui, ó. Vamos baixar esse documento. E aí eu vou escolher o meu caixa, porque eu sei que o meu caixa tem contábil. Então eu vou vir aqui para fazer a baixa dele. Tá, vamos ver aqui. Pagamento. Contrapartida, o meu caixa. Histórico. Recebimento. Confirmar baixa sim. E emitir recibo não. Prontinho. Tá? Se você tiver dúvida se o contábil existe ou não, eu já peguei alguns casos, né? Quem já me acompanha sabe que eu vim do suporte para consultoria, então eu já tenho muita história, e às vezes acontece de dar algum erro aqui quando a pessoa vai baixar. Tá? Esse erro, para você dar uma olhada ver se está certo, é só clicar nesse íconezinho aqui, ó, para ver os dados contábeis. Aí ele vai mostrar para você o que tem. Como esse documento não tem desconto, não tem nada, então ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó, só com 2 lançamentos. Vou clicar em sair, deixa eu fazer um teste aqui, eu vou colocar um desconto de R$5. Não, ficou 5 centavos, é pouca coisa, né? 500. Pronto, deixa eu clicar aqui para ver como é que ele vai se comportar. Olha só o que ele fez. Ele fez aqui, ó, o RBX criou automaticamente, tá? Um aqui para descontos recebidos e também local pagamento. Por quê?
porque esse dinheiro aqui, né, tem que cair essas informações nas duas contas, igual de cima. E por que isso aqui aconteceu? Isso aconteceu porque lá nos parâmetros contábeis, empresa, parâmetros contábil, a gente configura essa informação para documentos a receber. Então, quando a gente aplica um desconto, quando tem multa, o RBX já sabe e coloca a informação. Beleza, vou clicar em sair aqui agora e vamos dar um OK. Documento baixado. Muito bem. Agora, vamos dar uma olhadinha no razão para saber como é que ficou, porque agora tem mais contas. Então, razão. Existem vários relatórios contábeis, tá? Vou clicar aqui, ó. A gente tem movimento contábil, balancete comparativo, balanço patrimonial, o que todo mundo gosta, que é o DRE, e eu vou dar uma demonstração para vocês como é que funciona o DRE também, eu acho que é importante. Livro diário e o razão, né, sintético analítico, são os mais populares. Aqui no razão analítico, vamos de novo, dia 1º ainda, do primeiro, vou pegar do primeiro até o último, não que vocês precisem fazer isso, hein, gente, pelo amor de Deus. Escolam a ver as contas dentro de um período menor, que eu sei que, diferente de vocês, né, eu tenho aqui uma pouca coisa para mostrar, vocês vão ter muito. Então, vou dar o OK. E olha só, nós temos mais coisas aqui. Agora, nós temos movimentação no desconto recebido, nós temos também, deixa eu ver aqui, a Casa dos Roteadores teve o pagamento, né, os R$5 ficou só aqui mesmo. Tá? E aí, ó, os R$5 também caiu aqui no meu caixa, porque ele fez 2 movimentações, né? E é daquele jeito. O caixa aqui, ó, tá na conta que começa com 1. O que é o 1? Ah, o 1 é um ativo que é do tipo crédito. Então, se ele é crédito, é positivo. Né? Então, 160 mais menos 5, porque é débito, menos com mais dá menos. Então, eu tirei R$5 do saldo e ficou 1.131, e antes era 1.136. Tá? Então, vejam como o sinal do grupo opera no cálculo do saldo, tá? Para vocês terem essa noção na hora de colocar o jogo de sinal. Beleza? Como vocês podem ver aqui, tudo que a gente fez movimentou os planos de contas. Então, vocês já têm um certo controle sobre isso para ir fazendo. Tá? Tem mais 2 coisas que eu quero mostrar para vocês, antes da gente fechar. Primeiro, é com relação a centro de custos. Tá? Deixa eu clicar em voltar aqui e mostrar um intervalo maior. Vamos pegar de janeiro, da primeira conta até a última. Quero mostrar para vocês uma coisinha. Notem que eu tenho aqui alguns que estão em roxo. O centro de custos pode ser criado no RBX, eu vou mostrar para vocês onde é que cria. Tá? E quando vocês têm um centro de custos configurado em alguma movimentação, no razão, ele vai mostrar para vocês com uma cor diferente. E são vocês que escolhem essa cor. Tá? Então, isso, como é que funciona no razão? Já sabe. Tem centro de custos configurado, sempre que a movimentação vier daquele plano de contas que foi movimentado com aquele centro de custos, vai ter uma corzinha diferente para vocês saberem. Tá? E para vocês criarem um centro de custos, é só vir aqui, centro, deixa eu colocar custos. Custo, aqui, ó, centros de custo. Financeiro, contábil, cadastros, centros de custo. Aí aqui, você pode clicar no botãozinho novo. Aí você coloca aqui, ó, número 8, webinar contábil. Aí você vai vir aqui, ó, vai clicar na aquarela e vai escolher uma cor legal. Eu gosto mais da cor azul. Pegar um tom de azul, mas também eu sou péssimo para escolher cor, hein? Deixa eu colocar esse aqui, ó. Dá um OK. Ele já deixou aqui, ó, o códigozinho, eu vou clicar em incluir. Tá? Então, quando eu for configurar, e aí, Vinícius, onde que eu coloco esse centro de custos? Né? Talvez você tenha passado e não, né, foi meio rápido. Vamos lá, eu vou vir aqui. Pré-lançamentos. Financeiro, contábil, cadastros, pré-lançamentos. Você pode também colocar nos planos de contas, nos planos, é o mesmo procedimento, tá? Mas se eu vier aqui no lançamento de fornecedores, veja que eu tenho aqui, ó, centro de custos. Então, eu posso dizer que sempre que for movimentado com esse pré-lançamento, eu quero que na emissão ele saia com o webinar contábil. O que vai acontecer?
sempre que tiver alguma ocorrência envolvendo esta emissão aqui, vindo deste pré-lançamento, ele vai aparecer no rasão na cor azul, que é o que eu coloquei. Tá? Então vai ter essa alteraçãozinha de cor. Tá? Então é só para isso mesmo, para você ter esse visual. Agora, o centro de custos funciona diferente quando é o DRE. Tá? No DRE, ele vai trazer somente as movimentações daquele centro de custos. Vinícius, como é que eu faço esse DRE? Porque o DRE é o brilho nos olhos de todo mundo. Né? Todo mundo quer ter o seu DRE montado. E funciona assim. No RBX, a gente não tem um modelo de DRE pronto. Por outro lado, a gente tem uma ferramenta para que vocês possam criar os modelos de vocês. Então, dá para a gente passar aqui rapidamente para eu mostrar para vocês como é que funciona. Tá? Como que a gente vai configurar e como que a gente usa. Inclusive, eu tenho um modelinho simples com alguns testes que dá para a gente ver. Então, eu vou vir aqui e vou digitar DRE. A gente vai ter aqui contábil, cadastros, a gente tem os modelos de DRE e tem o DRE. Para você usar o DRE, tem que primeiro criar um modelo. Então, eu vou vir aqui, modelo. Aí eu já vou ter aqui ó, um modelo criado, que é o modelo de testes que a gente vai ver, que é esse MV mensal. Vou clicar aqui ó, no jornalzinho para a gente formatar ele. E aqui o RBX dá para a gente uma tela para que você possa criar ali as suas tabelas com as informações. Aí eu coloquei aqui com as palavras mágicas né, funcionando para testar cada palavra mágica. Mas eu vou explicar para vocês assim por cima como é que funciona, tá? O ideal é que quem está interessado realmente sente, estude isso aqui com bastante carinho, tá? Porque você vai ter que configurar isso aqui. Aí, beleza. Para você saber usar essas palavrinhas mágicas, veja que tudo que está entre pipe é palavra mágica. Para você mexer nisso aqui, você vai descer e aqui embaixo vai clicar nesse íconezinho de interrogação. O RBX vai abrir para a gente isso aqui. Aí veja que a gente tem várias palavras mágicas aqui para fazer várias coisas diferentes. Aí, à medida que você vai descendo, o RBX vai mostrando para vocês coisas mais legais. Então, no começo, ele mostrava palavras mágicas simples. Né? Veja que se eu colocar isso aqui, o que ele vai trazer? O mês do período referente por extenso. Beleza? Parece simples. Só que aí ele fala, olha, é possível incrementar e decrementar o período usando máscaras. Então, você pode aplicar máscaras em algumas palavras mágicas. Aí ele colocou aqui, ó, mês R, underline N. Ponto e vírgula D. O que significa isso? Bom, se você pegar esse aqui, ó, mês R underline N, tá aqui, ó, mês R underline N. Ele é o quê? O mês do período de referência com 2 dígitos. Aí ele colocou aqui, ó, ponto e vírgula D. Se a gente descer aqui, deixa eu ver onde é que a gente tem essa informação do Dzinho. Tá aqui, ó, D. Ele é o quê? É a indicação do período. Deixando em branco ou zerado, será considerado o período informado. Tá? E aí você pode colocar ponto e vírgula, igual ele mostrou aqui, e colocar uma outra informação. E aí, aqui embaixo, ele passa para você as siglas que podem ser colocadas depois do ponto e vírgula, para você ter um a mais ali. Aí aqui você tem os contábeis, esses aqui são os mais importantes, o SA, o SI, o CR, o DB e o MV, tá? Que é o saldo final do período, o saldo inicial, a soma dos créditos, a soma dos débitos e a movimentação do período. Inclusive, aqueles cálculos matemáticos que a gente fez, utilizando os sinais do grupo com o plano, eles representam a movimentação do período. Tá? E aqui embaixo, ele vai só ampliando para vocês as possibilidades das combinações que vocês podem fazer. Eu preciso que você dê uma olhadinha com muito amor e carinho aqui. Veja que não tem tanta coisa, tá? Só um pouquinho, mas nem muito. Tá? E se vocês precisarem de ajuda, é importante lembrar que a gente está sempre aqui para ajudar vocês a montar o DRE. A nossa maior preocupação é se vocês estão usando ou não. A gente quer que vocês usem 110% da ferramenta. Tá? Então, para vocês terem um exemplo de como que isso aqui funciona, eu fiz aqui um modelinho bem simples, mostrando aqui ó, o saldo inicial de cada uma dessas contas. Aí eu coloquei aqui as palavrinhas mágicas. Veja aqui, ó, eu coloquei né, aquela máscara, depois o número do plano de contas. Máscara, plano de contas. Né? E a mesma coisa acontece com os outros. Estou usando sempre a máscara e o plano de contas, tudo juntinho, que é igual ele explica. Aqui embaixo, eu fiz alguns cálculos matemáticos. Ele também explica como que esses cálculos simples podem ser feitos. Aí a regrinha é que fique sempre entre esses sustenidos aqui.
tá? Mas, de qualquer forma, é importante que quando vocês quiserem fazer alguma coisa, né, aqui no DRE de vocês, vocês dêem uma lidinha lá para saber o que dá para fazer para alcançar ali o visual que vocês querem. Lembrando que dá para colocar imagem aqui e tal, enfim. O limite é a criatividade aqui para o trabalho de vocês. Mas beleza, eu montei isso aqui. Vamos ver funcionando? A gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou digitar DRE novamente, e dessa vez eu vou vir desse daqui, ó, DRE. Pronto, vou escolher um modelo, que vai ser esse daqui, vou colocar 12, 20 e 22, para pegar somente as movimentações de agora que a gente fez. Não vou escolher centro de custos, não faz diferença, né? Porque a gente não usou centro de custos no começo. Então, se eu colocasse agora, ele não ia fazer nada para mim, porque eu não vinculei nada a um centro de custos. Vou dar um OK, ele vai abrir uma outra aba para a gente. Vamos esperar um pouquinho. E olha só, isso aqui representa só o que a gente movimentou hoje. Tá? Então, o saldo inicial das contas, o saldo final com as movimentações. Aí a gente tem aqui também a de fornecedores, temos a soma dos créditos, a soma dos débitos, tá? E a movimentação de cada um. Tá? E aqui embaixo a gente tem alguns cálculos matemáticos simples que foram feitos de teste. Tudo isso aqui com base nas movimentações que a gente fez agora. Então, como vocês podem ver, o contábil do RBX já funciona muito bem e provavelmente vai atender a necessidade de vocês, caso vocês queiram ter esse controle sem ser somente financeiro. Tá? De qualquer forma, eu espero ter ajudado vocês nessa super aventura. A gente meio que estourou o tempo, era para ser só uma horinha, acabou sendo um pouco mais, tá? Mas eu tenho certeza que valeu a pena e que ajudou vocês. Tá? Bom, hoje não vai ser igual às últimas vezes, que a gente sempre libera ali para o pessoal poder conversar, até porque o contábil é um pouco mais complexo, e cada caso é um caso. Eu precisaria sentar com a pessoa que está utilizando para ver se tem alguma coisa que não está tão legal assim. Tá? Até porque no final tudo vai dar certo. Se não deu certo, é porque não acabou ainda. Tá? Qualquer coisa, chama a gente, que a gente ajuda vocês. Tá bom? Pessoal, então era isso. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Vocês são pessoas maravilhosas. E a gente vai se falando, tá bom? É só ligar pra gente. Um super abraço, gente. Valeu. Tchau.